Hoje nós vamos começar uma jornada diferente. Não é um vídeo de opinião, não é um corte de internet, não é uma leitura conspiratória da Bíblia. O que eu vou apresentar aqui é material histórico, usado por cristãos sérios, muito antes da nossa geração. Um material que ajudou famílias, igrejas e lares a entenderem a Bíblia como palavra viva, como verdade revelada e como luz para atravessar a história. Esse texto faz parte do livro Bible Readings for the Home, uma obra amplamente utilizada no início do século XX, especialmente entre protestantes comprometidos com a reforma e com a autoridade das Escrituras. Aqui nós não negociamos a verdade. Aqui a Bíblia não se curva à política, à cultura ou ao sistema. Aqui é o canal Cristo Não Negociável. E o que você vai ouvir agora é a adaptação desse texto para leitura em vídeo. A Bíblia, sua origem, história e lugar no mundo. A Bíblia contém em si mesma a prova de sua origem divina. Nenhum outro livro é capaz de responder às perguntas mais profundas da mente ou de satisfazer os anseios mais íntimos do coração, como a Bíblia faz. Ela se adapta a todas as épocas e a todas as condições da vida humana. Ela está cheia de um conhecimento que ilumina a mente e santifica a alma. Na Bíblia, nós não encontramos apenas ideias religiosas. Nós encontramos a revelação do Deus vivo. E quando essa palavra é recebida pela fé, ela tem poder real para transformar a vida. Ao longo de toda a sua história, um cuidado divino esteve sobre a Bíblia, preservando-a para o mundo, apesar de perseguições, censuras e tentativas de destruição. Como, quando e por que a Bíblia foi escrita? Depois do dilúvio, à medida que os homens se multiplicavam e as trevas voltavam a se espalhar sobre a terra, Deus levantou homens santos que escreveram movidos pelo Espírito Santo. Por meio deles, Deus falou ao seu povo e, através do seu povo, falou ao mundo, para que o conhecimento de Deus e da sua vontade não desaparecesse da terra. Esse processo continuou por séculos, até que Cristo, a semente prometida, veio. Com ele, e com a mensagem de luz e salvação proclamada por ele e por seus apóstolos, o registro das Escrituras foi encerrado e a palavra de Deus ficou completa. Os escritos originais e as primeiras traduções. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, em rolos de pergaminho, linho ou papiro. Mais tarde, esses escritos foram traduzidos para o grego. A tradução mais antiga é conhecida como a Septuaginta, ou versão dos 70, produzida em Alexandria por judeus eruditos por volta do século III a.C. Essa era a versão das Escrituras mais usada no tempo de Jesus. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, com exceção do Evangelho de Mateus, que primeiro foi escrito em hebraico e depois traduzido. Posteriormente surgiram traduções em latim, entre elas a Vulgata, preparada por Jerônimo, que reuniu toda a Bíblia entre os anos 383 e 405 d.C. A Bíblia e a invenção da imprensa. Durante muitos séculos, a Bíblia só podia ser copiada à mão. Isso tornava sua produção lenta, cara e limitada. Pior ainda, suas verdades ficaram escondidas durante a Idade das Trevas, abafadas por erros, superstições e apostasia. O povo comum quase não tinha acesso ao conteúdo das Escrituras. Mas tudo começou a mudar com a invenção da imprensa, no século XI, e com o surgimento da Reforma Protestante logo depois. Não é coincidência que o primeiro livro impresso com tipos móveis tenha sido a Bíblia, em latim, impressa por Johannes Gutenberg, em 1456. A Bíblia na língua do povo. Até então, a Bíblia existia apenas em línguas antigas, incompreensíveis para o povo simples, e muitos cristãos começaram a perceber algo essencial. Sem a palavra de Deus nas mãos do povo, a verdade não se sustenta. Foi por isso que homens como John Wycliffe, Martinho Lutero e William Tyndale decidiram traduzir a Bíblia para a língua comum. Wycliffe, no século XIV, foi perseguido por ousar colocar a Bíblia nas mãos dos leigos. Lutero, ao encontrar uma Bíblia completa pela primeira vez, declarou que não desejava outro tesouro. E Tyndale afirmou que faria o rapaz que conduz o arado conhecer mais das Escrituras do que os teólogos de sua época. Eles pagaram um preço alto. Bíblias foram queimadas, tradutores foram perseguidos, presos e mortos, mas a palavra de Deus não pôde ser acorrentada. A palavra que não pode ser presa, o que reis e líderes religiosos tentaram destruir, Deus preservou. O que foi proibido passou a ser lido em público. O que foi acorrentado nos púlpitos passou a circular livremente entre o povo. Quando o povo começou a ouvir a Bíblia sendo lida, algo mudou. As pessoas começaram a pensar:
E quando as pessoas começam a pensar à luz da palavra, elas dão um passo em direção à liberdade. A Bíblia para todo o mundo. Com o tempo, sociedades bíblicas foram organizadas para levar as Escrituras a todas as nações, línguas e povos. Assim, o mundo foi sendo preparado para o cumprimento da palavra de Cristo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O valor do estudo da Bíblia. A Bíblia é o grande livro de Deus para a humanidade. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nenhum outro livro educa, corrige, consola e transforma como ela. Ela fortalece o caráter, orienta a vida, revela o valor da alma e aponta o caminho da salvação. Cristo mesmo ensinou que as Escrituras têm poder para convencer o coração. E é por isso que este material foi preparado, para incentivar o estudo sério, honesto e fiel da Palavra de Deus. Essa série não é sobre nostalgia, é sobre fundamento. Se você quer uma fé que não negocia a verdade, permaneça. Se você quer uma Bíblia viva, aberta e respeitada, caminhe conosco. Aqui é o canal Cristo Não Negociável.